Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação em que esteja. Essa passagem ela foi dita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Essa passagem ela é muito, mas muito profunda, porque quantos de nós não estamos tristes, não estamos magoados, não estamos decepcionados? O ano de 2025 está acabando. Muitas pessoas te fizeram mal, muitas pessoas te falaram coisas que te deixaram triste, muitas notícias podem ter te deixado triste, abatido. Muitas injustiças podem ter acontecido com você. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina a ser grato, a ser contente com tudo que acontece em nossa vida. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode. Você pode contra a injustiça, você pode contra a desigualdade, você pode contra o racismo, você pode contra a falsidade, você pode contra a mentira. Sabe por quê? Você tudo pode com aquele que te fortalece, com um Deus vivo, com um Deus de Israel. Mas quando você não entende sobre o contentamento, que é independente da situação, independente do lugar que você esteja, estar contente com aquilo que está sendo colocado como desafio, como problema para você, você deixa de fato acreditar que você tem um Deus, que você tem um Pai que está contigo em qualquer que seja essa situação. E essa passagem, ela veio muito profundamente primeiro ao meu coração para depois atingir o seu, sabe por quê? Não é fácil, muitas vezes, perceber que as coisas estão fugindo do seu controle, que as coisas não estão saindo como você planejou. E você começa a ficar estressado, angustiado, ansioso, mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina a estar contente. Sabe por quê? Ele sabe viver na riqueza, ele sabe viver na pobreza. Ele sabe viver com boas roupas e boas vestimentas, mas ele também soube viver sem roupas. Ele soube viver sobre a justiça, mas ele também soube viver sobre as injustiças. Ele soube viver livre, mas ele também soube viver preso. E não à toa, o apóstolo Paulo, ele enviou essas cartas aos Filipenses justamente em um momento que ele não estava numa zona de conforto. Ele estava preso, ele estava encarcerado, como um homem ou como uma pessoa que fez algo de muito errado. Só que, um detalhe, o apóstolo Paulo, ele não tinha feito nada de errado a não ser contar as boas novas do Senhor, a não ser anunciar o evangelho do Senhor para aquele povo que, infelizmente, não conseguia entender o contentamento do apóstolo Paulo, a alegria do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Viver para o apóstolo Paulo era Cristo e morrer era lucro. Ou seja, para um homem que diz que morrer é lucro e viver é Cristo, nada mais importa. Carros, mansões, dinheiro, independente do que você me falar de bem material. O apóstolo Paulo, ele não estava mais preso a nada disso, sabe por quê? Ele era um homem sábio, ele era um homem que já tinha desfrutado de muitas coisas boas quando era Saulo, e ele começou a entender que a alegria do Senhor é a nossa força. O contentamento em Cristo era a força dele, para ele permanecer de pé, para ele permanecer levando o evangelho, levando a palavra de Deus e a palavra de salvação para os sedentos, para as pessoas que precisavam receber essa mensagem. Se você não quer aprender com o apóstolo Paulo, você infelizmente vai ser mais um murmurador, mais um reclamão,
mais uma pessoa que não consegue enxergar e ser contente com aquilo que Deus já lhe entregou. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque a única promessa que existe na Bíblia sobre tristeza, sobre problema, é que você vai ter. Na Bíblia, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Deus, ele venceu o mundo e ele entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você é mais do que vencedor. Você não é somente a criatura de Deus, você é filho. Você crê no Espírito Santo de Deus, você crê que ele pode transformar essa situação, mas se ele não transformar, você também está contente. Porque você tem que saber se adaptar àquele lugar, àquela região, àquela circunstância em que Deus te colocou. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. O apóstolo Paulo, ele estava preso. Você que está me assistindo agora, está livre. Você pode falar do amor de Deus, você pode evangelizar pessoas, você pode sair por aí falando do amor de Deus para qualquer pessoa. E você não vai ser preso. Mas o apóstolo Paulo, ele estava preso. E eu gostaria de ratificar para vocês, nessa passagem que eu li um trecho, a mensagem completa que está em Filipenses 4, a partir do verso 11, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e sei também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele tudo pode. Ele pode passar fome, mas ele pode ter abundância. Ele pode ter roupa, como ele pode não ter vestimenta nenhuma. Ele pode andar preso, mas ele pode andar livre. Ele pode ser humilhado, como ele pode ser honrado. Mas ele está contente porque tudo ele pode com o Senhor. Muitas pessoas entendem essa passagem como se fosse algo em que somos imbatíveis. Somos super-heróis simplesmente porque Deus é o nosso Pai. E a gente tudo pode e vamos vencer o tempo todo. Pelo contrário, nós iremos sofrer muito nesse mundo. Nós iremos passar por muitas angústias. Nós iremos passar por muitas situações de humilhação. Nós iremos passar por muitas situações de fome. Nós iremos passar por muitas coisas que não queremos passar. Aí só me vem à lembrança o seguinte: será que José, o rei do Egito, o governador do Egito, o homem que até hoje é lembrado como um dos principais homens do Egito, ele iria querer ser governador do Egito se ele soubesse pelas situações que ele teria que passar até chegar ao posto de governador do Egito? Eu acredito que não. Será que realmente homens e mulheres que são personagens da Bíblia iriam querer passar por situações como a de Jó, que perdeu seus filhos, que perdeu as suas casas, que perdeu as suas fortunas, mas lá na frente iria receber tudo isso multiplicado? Eu acredito que não. Porque não tem dor pior do que você perder um filho. Imagine perder não só um, mas como todos. A palavra de Deus, ela vai nos ensinando a aprender no processo, a aprender a ser adaptável ao processo, a entender que a nossa vontade, ela não prevalecerá, e sim a do Senhor, porque só Ele sabe quais são os planos dele para conosco, quais são de verdade as intenções do Senhor
com a nossa vida, se é exaltar a Mateus ou se é salvar toda uma geração. E eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. Não é exaltar a Mateus, não é exaltar a você que está me assistindo agora, e sim salvar nações, salvar gerações. Nós somos a geração eleita para tirar esse povo da cegueira espiritual. Nós somos a geração eleita para ser a luz nesse mundo, para ser o sal nessa terra. Mas para isso, você precisa estar contente. Você precisa estar contente com aquilo que Deus te deu e onde Ele te colocou. Ah, mas Mateus, eu não prego. Ah, mas Mateus, ninguém me dá uma oportunidade para louvar. Ah, mas Mateus, ninguém me dá atenção. Você não aprendeu ainda. Aprenda com Paulo a estar contente em todas as coisas e situações. E aí, Deus, Ele vai fazer com que o seu nome ele seja conhecido não somente na sua igreja, não somente na sua casa, não somente na sua família, mas por toda a geração, por todas as nações, assim como conhecemos o nome de Abraão, assim como conhecemos o nome de José, assim como conhecemos o nome de Paulo, assim como conhecemos o nome de Pedro. Deus, Ele te escolheu. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Assim como Jonas, você que está me assistindo agora, você foi escolhido. E aqui existe um grande problema, não para Deus, mas para você. Sabe por quê? Quando você é escolhido, você não tem para onde correr. Jonas, ele tentou despistar e ir para uma outra região, longe da onde Deus o mandou. Sabe o que Deus fez? Você é meu escolhido. Eu te escolhi para uma grande obra. Você é meu escolhido. E Ele colocou Jonas dentro de um grande peixe. Você já sabe a história. Jonas, ele foi parar justamente onde Deus queria que ele estivesse. E assim será com você. Você pode querer seguir os seus caminhos, o seu direcionamento, o seu mapa. Você pode querer ter o controle da sua vida. Mas eu tenho algo da parte de Deus para você receber. Deus te escolheu para uma grande obra. E como Neemias, você não pode olhar para trás. Você não pode se desviar. Você não pode desistir. Sabe por quê? Muitos são chamados, mas você foi escolhido. Você foi escolhida. Então se contente com isso. Esteja contente com aquilo que Deus te deu e onde Ele te colocou. Porque é aí que Ele irá fazer uma grande obra. É aí que Ele irá fazer o sobrenatural. Sabe por quê? Tudo você pode naquele que te fortalece. E nada mais importa. Então, por mais que você não esteja nessa situação que o apóstolo Paulo estava, preso, encarcerado, você pode estar preso espiritualmente. Você pode estar preso a uma pessoa. Você pode estar preso a um vínculo de amizades. Você pode estar preso ao emprego. Você pode estar preso a uma pessoa que Deus não quer que você se relacione mais. E Deus irá te tirar de lá. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dizer, eis-me aqui. Eu quero ser salvo por ti. Eu me contento com aquilo que o Senhor me entregou e eu faço não mais a minha vontade. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Deus fará uma grande obra em sua vida. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Porque as promessas de Deus, elas já foram feitas na sua vida. Agora, basta você acessar. Quando você acessa as promessas que Deus prometeu para você e que já estão engatilhadas para você receber, você começa de fato a entender que o mundo espiritual ele existe e que Deus ele está cuidando de tudo. O braço firme, as mãos fortes do Senhor estão com você.
você é mais do que vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, de que vocês estejam contentes, alegres, satisfeitos com o local e o lugar que Deus colocou vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto, generais!